Bem-vindos, vamos atualizar nossa análise de Magazine Luiza, MGLU 3. Começamos aí muito bem a semana, tá? Com um sinal aí bem interessante. Vamos dar uma olhada aí e ver o que realmente aconteceu, tá? No diário a gente tem uma zona muito forte, que pode ser justamente o suporte que a gente precisava para voltar a subir. A gente teve boa movimentação também no Ibovespa, o que pode também ajudar nesse movimento que a gente tem esperado aí para ação. Então aconteceu bastante coisa interessante aí em um dia só da semana. Então a gente pode realmente ter uma semana aí bem positiva para as ações da Magazine Luiza. Tá? Então vamos ficar bem atento aí, dar uma geral aí no gráfico e ver o que a gente tem aí de interessante, de preço-alvo, se continua valendo a pena aí continuar comprado. Vamos dar uma geral aí então, tá? Começar aqui pelos fundamentos, como sempre, tá? Valor atual, R$ 2,09. Valorização nos últimos 12 meses, menos 26,15. Não tá pagando nada de dividendos, tá? Aqui em preço sobre valor patrimonial, 1,48. Preço sobre o lucro, menos 35,47. Tá? Na parte de resultados, a gente já viu aqui como o ano de 2022 foi bastante negativo, 2023 também, tá? Não só pela crise no próprio setor de varejo que está bem complicado, tá? Principalmente para as empresas brasileiras, tá? E também a alta taxa de juros castigando os resultados. Isso deve começar a melhorar a partir desse ano. Vamos acompanhar aí como é que vai ser os resultados. Aqui na parte de dívida líquida, 4 bilhões 118 para um patrimônio de 9 bilhões 532. Por enquanto aí não tem nada muito crítico nessa parte aí nas ações, mas vamos ficar atento aí, a gente tem que parar de ter prejuízos nas ações aí da Magazine Luiza, tá? Passando aqui pro gráfico, a gente destaca já aqui de largada esse movimento aqui de bastante força que a gente teve na semana do dia 6 de novembro e de 13 de novembro, tá? A gente perdeu esse fundo dos R$ 2 e depois devolveu com bastante força para essa região. A gente vê aqui uma briga aqui com uma lateralização já bem forte, que já vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 semanas agora, com essa semana que a gente está começando. Então, tem briga nessa região. A gente já começa a ver aqui uma acumulação de negociação aqui no semanal. Isso também é um ponto interessante para a gente ficar atento. Então, no semanal, a gente tem uma zona aqui que está demonstrando força, que está tendo defesa de comprados e também defesa dos vendidos. Então, vamos ficar atento aqui. Pelo diário, a gente consegue um cenário um pouquinho melhor, mas a gente vê aqui que realmente é uma zona bem interessante para quem está procurando compras, tá? Passando aqui para o diário, a gente consegue ver o que a gente já tinha trazido nas outras análises, tá? Que a gente tinha essa região aqui dos 2,6 e depois esse fundo do 1,87 como regiões de suporte bem fortes. A gente perdendo essa região, a gente teria uma correção um pouco maior. A gente teve aqui uma possível formação de fundo aqui no diário, tá? Olha aqui, ó, a gente teve um grande volume aqui nessa região dos R$ 2,00, 1,90, tá? Fechamos nos 2,09 ontem com uma alta de 6%. Então foi um movimento bem forte que mostra que a gente teve defesa aqui nessa região. Então a gente vê aqui, ó, que entre 1,90 até 2,28 é uma zona aí de acumulação bem forte que a gente tem que ficar bem ligado, tá? A gente perdendo essa região, a gente vai ter uma zona de suporte bem forte aqui embaixo que a gente vai olhar agora. E a gente precisa romper aqui esses 2,35 para poder abrir espaço aí para o nosso alvo final, que a gente também vai continuar, que a gente vai ver agora daqui a pouquinho, tá? Então a gente segue preso dentro dessa região, mas ainda com viés de alta, tá? Pensando aí no longo prazo, segue a tendência de alta. A gente teria que perder esse retângulo vermelho aqui para começar a pensar em algum tipo de reversão. Então, para quem gosta de comprar ações para longo prazo, aqui está a região mais interessante pela estratégia que eu uso. E aqui a gente teve as melhores oportunidades, tá? Principalmente no rompimento desse candle aqui no 1,80
e a gente pode ver que, ó, que a gente testou uma vez aqui, podemos estar confirmando um segundo teste também nessa região acima desse retângulo. Então a gente tem que ficar atento aí para esse possível movimento de alta, tá? Então vamos fazer agora as projeções para a gente tentar entender o caminho mais provável aí para as ações da Magazine Luiza, tá? Antes da gente continuar, como sempre, quem não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, tá? Dá aquela força pro canal, já dá um joinha também. Análises da Magazine Luiza toda terça-feira, 7 horas da manhã, tá? Então não perca tempo, já se inscreve aí para não perder as próximas, tá? A gente tem calendário fixo de ações, clique aí na aba comunidade, vocês vão encontrar o dia certinho de cada ação que a gente traz aqui no canal. Temos a área membros, sejam membros do canal a partir de R$ 20, tá? Uma mixaria, você já tem acesso a muito conteúdo de análises exclusivas que a gente traz só para a área de membros, tá? A gente tem um canal no Telegram, a gente tem a segunda categoria de membro com um grupo no Discord, acesso à carteira do canal, análises personalizadas, tá? Então tem bastante conteúdo, tá? O nosso guia também vai ficar na descrição aí, quem quer aprender a operar poucas vezes por ano, pegar grandes tendências de 50, 60, 70% de alta, tá? Aproveitem a nossa nova promoção, vocês adquirem o guia e ganham acesso ao conteúdo vitalício, tá? Acesso ao grupo do Telegram também vitalício e 2 meses no nosso grupo VIP aí do Discord com acesso à carteira do canal, análises personalizadas, acompanhamento aí durante todo o pregão, tá? Então aproveitem, o link vai ficar na descrição. Continuando aqui, a gente tem a partir de agora, tá, a oportunidade, se a gente romper amanhã e conseguir fechar acima desse candle que a gente fez hoje, tá, que foi um candle de força, tá, que a gente conseguiu uma possível formação de fundo aqui, a gente deve vir testar aqui os 2,25 e a gente precisa romper esses 2,25 e depois romper os 2,36 para a gente conseguir bater lá o nosso alvo, que continua na casa dos 3 aos 13,50, para aí sim a gente definir a nossa tendência de longo prazo das ações da Magazine Luiza, tá? Então daqui do preço que a gente está até aqui são mais ou menos aí 45% de alta. Então um movimento aí para lá de interessante. E a gente perdendo essa região dos R$ 2, tá? Aí a gente tem um suporte mais forte aqui na região do 1,60 e para a gente pensar em tendência de baixa só perdendo essa região, tá? Por enquanto, pensando aí no longo prazo, a gente ainda está com um viés bem interessante de alta. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise, então não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, qualquer ação, deixa nos comentários aí, a gente assim que possível envia para o canal, beleza? Valeu!